Venderam roupa velha, tu sabia? Bora, podemos? Eu tô um pouco necessitado. Podemos? Pode, já tá gravando. Fala, minha joia! Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 2, mano! Já estamos no segundo episódio, minha joia! Você é muito... Parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem que a gente começou, mano. Tanta coisa já vivida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo episódio. Hoje, não menos importante, temos a participação mais que especial aqui de Marquinhos, minha joia total. Como foi? Semana passada foi Marquinhos total, foi? Foi o Marquinhos Total. Show, arrebenta. Fala, minha joia. Isa, arrebenta. Oi, gente. Que Ah, quanta pô. animação! É isso aí, galera. Hoje a gente vai dar continuidade, mas antes de seguir com o tema de hoje, eu queria pedir aquilo que vocês sempre dizem e eu esqueço. É importante que você faça a sua inscrição no nosso canal, se você ainda não é inscrito. O nosso canal no YouTube é a Igreja Primitiva Boa Nova. Você precisa fazer a sua inscrição. Você precisa também dar um like no vídeo. Dá like, pessoal, vai fazer isso, beleza? Você precisa, Joinha. o joinha também, eu preciso de um joinha. Você dá o like. Você também ativa o sininho. Fala tu aí, pessoal aí. Oxi, boy. Tu se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o like e comenta aqui, porque ao longo do podcast a gente vai interagir e vai falar pra vocês comentar sua opinião aqui embaixo, beleza? É isso aí. É nóis. Porque isso gera o quê? Isso gera Engajamento. engajamento, meu irmão. Essa é a Engajamento. palavra da moda, gera engajamento. A Beleza? palavra mágica das redes sociais. Das redes sociais. Então, é isso. Na semana passada nós iniciamos e hoje nós vamos fazer da mesma forma. Vamos orar todo mundo junto, ensinando da forma que o Senhor nos ensinou, para que a gente possa começar novamente o podcast de hoje, não, começar o podcast de hoje orando o episódio 2. Vamos embora. Oremos, Pai amado e querido, Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui. Nos usa hoje imensamente, que nós possamos, através dessa ferramenta fantástica, Pai, trazer a Tua palavra, que o Teu Evangelho ele possa ser proclamado, que esse tema de hoje que o Senhor colocou nos nossos corações possa estar trazendo, Senhor, entendimento para aquelas pessoas, aqueles Teus filhos que necessitam de uma resposta, que necessitam verdadeiramente encontrar um lugar para que possam congregar. Nós te agradecemos porque o Senhor plantou em nossos corações essa vontade de utilizar esse canal e essa ferramenta como mais um instrumento para levar o teu evangelho e assim nós temos feito. Então nós te agradecemos e te pedimos que conduza mais esse episódio e que o resultado seja não conforme a nossa vontade, mas da forma que o Santo Espírito ele tem preparado para as nossas vidas. Dessa forma que nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, agora e para sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos embora. Na semana passada, eu lembro bem, Marquinhos e Isa, que nós falamos sobre a importância da plantação de igrejas. Falamos e nós vamos seguir ainda nessa temática. Hoje nós vamos avançar um pouco mais no tema e vamos falar sobre qual igreja escolher para congregar. Então, a ideia é que a gente possa pegar o final do podcast passado e hoje trazendo alguns pontos que nós entendemos que são necessários para que você, meu irmão, se está desigrejado, se está num processo de sair, por exemplo, da sua igreja, que você possa entender o que é que você precisa analisar numa igreja para escolher essa igreja. Na semana que vem, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos analisar qual o momento de sair da igreja em que você está atuando. Desde já, eu quero trazer aqui, antes da gente começar, já que esse assunto é sempre um assunto muito delicado, é sempre um vespeiro muito grande, tá falando esse tipo de coisa. E eu queria trazer aqui o texto de 1 Coríntios, tá? No capítulo 5. Falar sobre 1 Coríntios, a igreja mais problemática de toda a Bíblia. No capítulo 5 nós temos
um irmãozinho da igreja de Corinto que se envolve com a esposa de um outro irmão. E eu estou trazendo esse tema para que a gente possa entender de que não existe igreja perfeita. Não existe igreja perfeita. O nosso intuito aqui não é trazer para você esse conceito de que quando você identificar essa igreja perfeita, você deve seguir, né, congregando nela, porque definitivamente você não vai achar. As igrejas, elas possuem todas elas problemas. E o mais importante é que lá em 1 Coríntios a gente vê que, apesar de todos os problemas daquela igreja, o apóstolo Paulo ele não desiste da igreja, né? Então você vai ver que, apesar de todos os problemas, a tentativa é de salvar aquela igreja e a tentativa é de trazer saúde para essa igreja. Eu estou trazendo isso e é importante a gente falar, porque quando a gente toca nesse assunto, dá sempre a impressão de que a gente está pregando que a nossa igreja ela é perfeita. Melhor. Que é a melhor. Mas não é puxando sardinha para boa, não. Mas se eu fosse você, eu daria uma chance para boa. Nada contra as outras, mas... Hashtag Brinks. Nada contra. Mas a boa Mas enfim, deixa a boa quieta, né? Deixa a boa quieta. Então, pessoal, a ideia é que você escute esse podcast tendo essa consciência de que não existe essa perfeição, mas de que, obviamente, existem alguns pontos nefrágicos. Gostou? Nefrágicos é uma palavra bem importante. Existem pontos que... Bonita, inclusive, né? Existem pontos que você pode analisar na hora de tomar a decisão de qual igreja escolher. Amém, pessoal? Amém. Arrebenta. Eu pensei que você ia ler em 1 Coríntios, eu abri. Arrebenta, fica à vontade. Se quiser, Não, quero. Eu fiquei cartelando, né, Frágil? Usando nosso filho, Gostou? Marcos, né, Frágil? Nefrágico é o ponto importante, aquele ponto que é determinante na escolha de uma igreja. Mano, tá vendo aí? Então, vamos lá. A cara de Dudu jamais queria. Nosso filho é importante, um ponto importante. Alguns pontos, pessoal, pra gente começar. Hoje o tema, se você ainda não pegou, o tema é como escolher uma igreja ideal. O que é que nós precisamos analisar para escolher essa igreja? Eu não sei vocês, como eu sou um pouquinho mais velho só do que vocês, tá certo? Um pouquinho só. Eu ainda sou de uma época que a gente escolhia a igreja e a igreja ideal era a que era mais próxima da casa da gente. Essa era a igreja ideal. Então, a questão geográfica contava muito na escolha dessa igreja. Então, no entanto, hoje a gente não tem mais esse problema. Vou falar melhor. Primeiramente, o que seria ideal, tá ligado? Tipo, é o que você mais se conectaria ou o que você mais, sei lá, dá filosofar sobre isso, pensar sobre isso? Como assim, ideal? Ideal no sentido de... Então, tomando, por exemplo, com essa ideia geográfica, a ideal era aquela que era próxima da minha casa, que, mano, eu conseguia botar uma roupa, atravessar a rua e chegar na igreja. É o ideal do passado. É o ideal do passado. Hoje a gente sabe que, por exemplo, com o avanço da tecnologia, de uma forma geral, essa barreira geográfica ela nem existe mais. Hoje não existe. Mas aí eu boto outro ponto. Por exemplo, a barreira geográfica, a gente, por causa da internet, né? A gente acabou com ela, entre aspas. Mas será que dá pra congregar só online? Não, eu não acredito, não sei o que você diz. Porque eu acho que parte importante de você estar com a igreja em comunhão em um local é justamente a comunhão, esse estar perto dos irmãos, conseguir trazer essas pessoas da igreja, da tua religião, para o teu dia a dia, para a tua vivência. Porque eu acho que parte importante da igreja é a gente ser amigo, você estar em comunhão. Se a gente vai passar uma eternidade juntos, a gente tem que começar a fazer isso de agora na terra, tá ligado? A gente precisa compartilhar algumas intimidades um do outro. Desenvolver verdadeiramente uma comunidade espiritual. Eu acho perfeito. Inclusive, é isso que tu tá falando, tem um ponto muito bacana. Tô falando que tem que... Intimidade. Como é que a gente desenvolve uma comunidade espiritual? A gente precisa ter, tirando a parte da brincadeira, mas a gente precisa desenvolver, né? Eu acredito muito, o lance de comunidade espiritual é você sentar para ouvir, é você de fato começar a entender um ou outro irmão, isso é muito importante. Existe hoje um movimento muito grande dos desigrejados. Muitas A gente pessoas... falou no podcast passado. Falando no podcast passado, muitas pessoas são desigrejadas e o movimento também das igrejas que surgem nas casas, pessoas que não querem, por exemplo, frequentar uma igreja, né, um local, uma igreja, uma denominação específica, mas elas começam a se reunir nas suas casas, aquele movimento da igreja primitiva, Como uma célula, né? como se fosse uma célula, PG, célula
o nome que você acha melhor. Então, isso também é possível. Eu acredito que viver essa comunhão é possível dessa forma também, sem que necessariamente seja num ambiente eclesiástico tradicional. É perfeitamente possível. Agora, eu não acredito, por exemplo, que é possível você viver essa comunhão num espaço cibernético, somente. Só Foi. um culto online. Porque eu acho que quando você tá só um crente online, você acaba sendo aquele que sempre fala, o sentador de igreja, né? A gente não tem ministério de tipo, sentar no banco da Sentar igreja. no Então, banco, sentar no você banco. acaba não sentar no banco. trabalhando de certa forma. Tá, E não se envolvendo também. se envolvendo. Galera, eu separei aqui 5 pontos que nós consideramos como ideal, 5 pontos ideais na escolha de uma igreja. Quero ver se vocês concordam comigo e se a gente consegue chegar num consenso. Dos 5 pontos, o primeiro deles, tá certo? E aqui a gente não está elencando numa ordem do mais importante para o menos importante, mas são 5 pontos, né? O primeiro deles é que você precisa analisar na hora de escolher uma igreja se essa igreja possui doutrina. Doutrina, ensino bíblico, se essa igreja verdadeiramente é uma igreja bíblica. Nesse aspecto, é a doutrina, a gente precisa entender que o crente que não gosta de doutrina, ele precisa resolver esse problema com o apóstolo Paulo, porque quem trouxe toda a doutrina para a igreja, o ensino bíblico, foi o apóstolo Paulo. E o que é a doutrina, porque se a gente fosse falar de uma forma bem prática, a doutrina é o que vai possibilitar o relacionamento entre os irmãos, certo? O relacionamento com a igreja de uma forma geral e o relacionamento com a própria Bíblia. Então são as regras que nós precisamos seguir para que exista, de fato, uma boa prática de convivência. Lá em 2 João, no capítulo 1, versículo 9, a palavra diz assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Então, a doutrina é algo que é extremamente importante. E é esta doutrina que vai trazer para os irmãos uma forma de convivência que seja, de uma certa forma, uma boa convivência. Benéfica. E aí, minha joia? Arrebenta, o que é que tu acha? Eu acho que a doutrina, ela talvez vai ficar um pouco chato de eu falar de novo isso. Aí entra um pouco ali na questão da cultura também, né? Que tipo, tem igrejas que tem uma doutrina mais, não vou dizer severa. Me ajuda aí, Bessa, na palavra. Você é um cara muito bom de palavra. Uma doutrina ali mais rígida, rigorosa. talvez, mais rigorosa. Uma doutrina que pega mais no pé, que se importa mais com alguns detalhes que outras igrejas não se importam tanto. Entende? Que tem essa percepção. Então, assim, mas eu acho que é muito importante essa questão da doutrina, porque a questão da doutrina é uma questão que ela entra, de certa forma, na cultura da igreja, tá ligado? Quando ela entra, começa a falar de cultura, aí eu começo a falar das relações das pessoas, eu começo a falar como as pessoas pensam e como elas se relacionam, entende? E a gente, eu acho que, na minha opinião, um dos pontos principais, fora o fato também de haver realmente Cristo na igreja, é o fato de como os irmãos, eles entram em comunhão. Como eles estão em comunhão? Comunhão, certo? Comungam, vivem em Como comunidade. eles se relacionam, entende? Porque é uma coisa que me martela um pouco, e não foi, não sei se foi um trauma, mas esse trauma não é meu, de certa forma, mas eu sei que é um trauma de alguns amigos que estiveram em igrejas, e essa comunhão em certas igrejas que não tinha essa cultura talvez muito bem definida, ou alguma pessoa tinha talvez uma posição acima e achava que porque tem uma posição acima ela tinha mais poder ou menos poder em relação àquela galera lá. Essa pessoa, ela acabou que se desentendeu de certa forma por algumas, mano, ponto besta, tá ligado? Ponto de tipo, se tivesse uma cultura bem definida, talvez não aconteceria aquilo. Certo. Entende? E tu acha, Marquinhos, eu não sei se tu concorda comigo, mas eu acredito na doutrina bíblica, e as igrejas elas precisam, de fato, ser medidas. Uma igreja ela é séria se ela possui uma doutrina bíblica. E é isso que diferencia, por exemplo, uma igreja bíblica de uma seita. As seitas são justamente aqueles locais que eles, por exemplo, eles pegam os fundamentos bíblicos e um desses fundamentos, por exemplo, eles não consideram. Saca? Então, por exemplo, é nessa hora que eu vejo se ela é bíblica ou se ela é apenas uma seita. Por exemplo, trazendo um exemplo aqui pra gente falar, a chamada teoria, a teologia da prosperidade.
As igrejas que, por exemplo, pregam muito, hoje em dia a gente tem visto muito, se você persevera ali, por exemplo, você vai ser abençoado, você vai ser prosperado por Deus. Ou então, quando acontece algo contrário na sua vida, quando existe, por exemplo, um período de turbulência porque você não dedicou tanto tempo a Deus. Então, veja, é um exemplo de uma falha de doutrina. Porque as Sagradas Escrituras, elas não trazem necessariamente as bênçãos como consequência do seu relacionamento com Deus. Sim. Não necessariamente. Existe uma lei bíblica que é a lei da reciprocidade. Então, quanto mais eu me dedico a Deus, mais esse Deus ele se revela para mim. No entanto, isso não é uma regra, não é 100%. E ele também não vai se revelar na questão financeira ou na questão que a gente acha que ele deveria se revelar. Ele pode. Ele, como soberano, ele pode onde quiser, mas não necessariamente no que eu quero, porque é como se eu estivesse comprando aquilo ali que... Às vezes a gente quer que ele se revele, talvez na nossa família, no trabalho, que seja, mas, mano, ele tá se revelando, sei lá, no teu caminhar, no teu caminho pra ir pro trabalho, entende? Sei lá, de alguma forma ele tá se revelando onde você acha que... Ele não tá se revelando, mas ele tá. Total. E onde você quer que ele se revele, ele não tá se revelando porque não é dos planos dele. Total. E a gente tem que saber entender isso. Entender. E assim, por exemplo, o apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Timóteo de que é a doutrina que vai nos conduzir à salvação. A doutrina nos conduz à salvação. Então, mano, o ler a Bíblia, o viver a comunhão com os irmãos, a oração, né, esse conjunto de regras que nos conduzem à salvação. E eu entendo isso muito claramente. Porque, por exemplo, muitas vezes, e hoje tem sido muito normal, muito natural, a gente entender irmãos que, por exemplo, chegam no ambiente de uma igreja e cada um quer trazer ou quer criar uma doutrina nova. Cada um quer criar a sua doutrina nesse processo, né? E aí a gente vive também, as seitas surgem muito por isso. Né? Muitas vezes a gente, ao invés de seguir exatamente o que a Bíblia traz, a gente está querendo entender o que ela não traz ou o que ela não fala. E aí muitas vezes a gente parte para um problema, quando na verdade a gente deveria seguir a receita de bolo. Porque o cristão, ele segue exatamente essa receita de bolo que é as Sagradas Escrituras, a Bíblia na vida dele. Sacou? Então, quando a diferença de uma seita para religião, não sei se a palavra certa seria religião, mas a diferença de uma seita para uma igreja é quando aquela seita, ela pega na Bíblia, por exemplo, aquilo que convém a ele, mas não pega... Eu não sabia. tá, Exatamente. Passou o avião e tu fez assim, eu pensei que tu tava fazendo pro avião. Mas enfim, é quando ele pega, tipo, o que convém a ele e o que não convém, ele, mano, isso aí... Isso é uma seita. Uma seita é quando o cara não concorda com as doutrinas, tudo bem, amigo? Quando o cara não concorda com as doutrinas e ele diz, isso eu quero, isso aqui eu não quero. Sacou? Sim, Essa é a aí, diferença. a questão da doutrina, que tu falou que, tipo, às vezes existe uma igreja ou uma comunidade, e chegam pessoas e ficam querendo inserir o que ela acha que é e o que não é, e acaba sendo uma seita por conta disso. E aí, por isso o fato de que, tipo, eu bato muito no martelo da questão da cultura e da cultura da boa. Certo. E que a gente, tipo, tá meio que definindo uma cultura, lógico, que é uma coisa que não é tipo a Constituição que foi feita em... Como é que foi feita a Constituição, alguém sabe? A Constituição, mano. Acho que é 38. 88. A Boa. Constituição aí do Brasil, que foi feita em algum dia. Comenta aqui embaixo quando foi feita a Constituição. Não é 38, não? Eu não sei. Enfim. E aí, acabei perdendo no raciocínio. Mas, enfim. E aí o que acontece? Não é uma coisa rígida, não é uma coisa fixa, mas a gente, tipo, eu fico batendo sempre nisso pra gente entender. E as pessoas que vão entrar na boa entender que a gente tem um certo pensamento XYZ. Boa. Isso é fundamental, porque a gente vai sempre estar lidando com pessoas que vão trazer outras doutrinas. Sim. Saca? Pessoas que vão vir de outros locais e que vão trazer uma doutrina, e aí é muito importante, por exemplo, que a boa cresça com essa doutrina muito bem definida e que deixe isso para as pessoas que estejam chegando. Porque muitas vezes o cara vai se decepcionar porque ele imaginou que era uma coisa. É justamente isso, do fato de não deixar, entre aspas, em muitas aspas, não deixar a pessoa entrar achando que aquilo ali é batata doce e no final É inhame. é yummy. Eu fiquei sem referência, mas papai aproveitou. Tá ligado? Então, tipo, é deixar claro, mano, a gente pensa dessa forma, Isso. a gente age dessa forma, a gente tem essa cultura, tá ligado? Isso. E é a questão que, tipo, aquilo que a gente tava conversando também.
marqueteiramente falando, aí voltando para minhas frases, né? Marqueteiramente falando, o que acontece? Não tem como a gente tentar abraçar o mundo com as pernas, né? Sentado, né? Não tem como a boa querer atingir todo mundo. Por quê? A boa ela vai ter a cultura dela, certo? E tendo a cultura da boa, vão vir pessoas que vão achar que ter parede preta não é algo de Deus ou o que seja, certo? E nada contra quem acha isso, galera. Cada um com sua cultura, cada um com seu rolê. Mas a gente ali acha que isso, pô, pra gente é de boa, tá ligado? É uma coisa que deixa a gente mais confortável, talvez, de certa forma. Vai ter gente, quando a gente colocar lá, proibir a entrada de pessoas perfeitas ou proibir de pessoas perfeitas, que vão entrar e vai olhar, ah, isso é um absurdo, tá ligado? Então, assim, eu acho que pra gente poder definir e não acontecer os problemas que aconteceram com os meus amigos, de uma pessoa ter, na igreja onde ele frequentava, não ter uma cultura tão bem definida, às vezes, que se chocou a cultura dos dois e acabou afastando o pessoal. E o pessoal hoje tá, tipo, mano, no mundo, literalmente no mundo, tá ligado? A gente perdeu, talvez a gente perdeu essas almas, quem sabe é Deus, entende? Pra gente não ocorrer essa intriga, porque eu acho que é muito pior o fato da pessoa sair brigada da igreja do que sair da igreja, tipo, pô, não me gerou tanta conexão, tá ligado? Eu vou pra próxima. A gente só tem que ter cuidado, Marquinhos, com o seguinte, eu concordo com o que você falou. No entanto, a gente precisa entender que doutrina é algo bom. Sim. Doutrina é algo bom. Doutrina é algo que gera na gente uma conduta santa. Sacou? É a forma como essa doutrina vai ser aplicada, escrita, e se toda ela vem de dentro da Bíblia, são preceitos que as pessoas tiraram de suas lindas cabeças. Exato. Então, doutrina é algo bom. Pessoal, o que nós estamos dizendo aqui é que doutrina é algo bom, doutrina gera conduta santa nos irmãos. Isso é por isso que o apóstolo Paulo volta a citar lá em 1 Timóteo, vai dizer, doutrina conduz à salvação. Saca? Lê a Bíblia, oração, comunhão. Meu irmão, vai salvar o cabo. Porque é dessa forma, tá? Então, doutrina é algo bom. A gente só tem que ter cuidado de fato quando essa doutrina deixa de ser bíblica e passa a ser uma doutrina das nossas cabeças. A doutrina humana. A doutrina humana, né? Porque aí eu bato na tecla, mano, a gente tá vivendo muitas vezes, em muitas igrejas, muitos irmãos acabam dando muito mais valor à doutrina do que à devoção. Sim. Saca? E aí tem um problema, mano. A gente tá colocando, eu não sei se, a cultura, de certa forma, que a pessoa tem ali na frente do que Deus manda, a cultura de Deus, tá ligado? Total, A total. doutrina de Deus. A devoção, no final das contas, não existe nada mais, não existe maior experiência para nós e para qualquer cristão viver esse relacionamento com Deus. E aí a gente não pode colocar, por exemplo, mano, não dá para Marquinhos viver esse relacionamento com Deus porque ele usa brinco. Sacou? Então, muitas vezes a gente tá colocando a doutrina na frente da devoção. Não dá pra boa nova viver devoção com Cristo porque a parede da igreja deles é preta. Sacou? Então, a gente tem que ter cuidado com esse tipo de coisa, porque aí a gente tá com a doutrina lá em cima e a devoção lá embaixo. Total. Mas aí, vamos lá. Se por um acaso existem pessoas, certo? Eu jogar um pouco no parquinho, né? Que acham que a parede preta não vou dizer que não é algo de Deus, ela não se sente confortável ali, ela acha que, tipo, pô, não é muito minha vibe e tal, não sei o quê. Ela talvez ela tá errada, ela tá botando essa questão dela na frente de Deus, Eu acho ela... que, tipo assim, a gente não veio de denominações diferentes, então a gente tem cargas diferentes. Nosso subconsciente, nós três, está formado Eles de têm uma formas bagagem, né? diferentes, temos uma bagagem diferente. Então, se eu fui criada em uma igreja X, onde lá a gente usava uma parede branca, talvez me cause um estranhamento quando eu chegue numa igreja em que a parede é preta, em que as luzes sejam apagadas, em que tenha jogo de luzes. E o pastor pareça um cantor de rock, de orgulho. Né? Ou, imagina, tu é criado numa igreja Y e chega numa igreja onde as pessoas giram. Só que tu não tá acostumado a ver as pessoas girarem. Mano, eu E fui aquilo uma vai vez... te causar uma estranheza Vai. por causa da tua bagagem. Mano, me estranhei não, meu, causou medo. Eu fui uma vez pra uma igreja, desculpa aí, galera, mas eu fui uma vez pra uma igreja, acho que era... Sim. Desculpa. Eu fui, né, a convite, e fiquei lá no fundão, né, na minha de boinha, e tinha uma senhora que estava do meu lado esquerdo, e, mano, eu entendo que tem gente que entra no espírito, né, fala e tal, mano, mas do nada ela começou a girar e parecia um peão, e ela veio pro meu lado, e eu fiquei um pouco assustado. E, mano, tipo, a galera do lado começou a, tá ligado?
Mas assim, eu acho muito legal porque é uma cultura daquela igreja, tá ligado? Isso. Então, a pessoa ela tava muito à vontade ali, mano. Isso. Sacou? Isso. É, E assim, a gente não pode, Marquinhos, limitar a atuação do Espírito Santo nas pessoas. sim. O Espírito Santo, ele age como ele quiser, mano. O caba vai girar, o caba vai sambar, o outro vai marchar. Entende? Fala isso. Quer dizer, Não, mas eu Ah, concordei. não, então, pronto, porque o que acontece? Eu ia para uma igreja onde as pessoas não ficavam, amém, aleluia, não sei o que, tá. Quando eu fui para essa igreja, que também foi uma mulher, tava, né, girando lá, o pessoal falava também muito aleluia, amém, não sei o que. E isso me gerou uma estranheza, tá ligado? claro. Da mesma forma que quando algumas pessoas que iam para essa igreja foram para a igreja que eu frequentava, que não falava tanto um amém, então era mais tentar lá ver, escutar a palavra e tudo mais, gerou uma estranheza na pessoa e tipo, mano, ninguém Que fala um isso, amém aqui, ninguém grita um aleluia. Ninguém manda um aleluia. O meu eu vim, a minha antiga igreja não tem costume de bater palmas. Aí quando a gente fala alguma coisa, aí eu tô parada assim, alguém começa a bater palmas, eita, mesmo, tem que bater palmas. Eu me esqueço completamente das palmas, porque era um hábito É um que eu não tinha lá e que me causa, no começo me causou estranheza. Hoje em dia, não, eu só esqueço mesmo, eita, tem que bater palma, vamos bater palma, galera. Eu acho que é isso, é ver se a igreja tem doutrina. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo analisar se existe doutrina, né? Porque muitas vezes a gente pode acabar estando em alguma igreja e essa igreja não possui nenhum tipo de doutrina. Veja, a doutrina bíblica, ela é fundamental. E essas outras que nós estamos falando aqui, é possível que exista algum tipo de variação. Vamos para a gente poder caminhar aqui com outros pontos, né? Então, a gente está falando aqui, a gente elencou alguns pontos importantes na escolha de uma igreja para você frequentar. O primeiro delas foi se essa igreja ela possui doutrina. A segunda desses pontos é a liderança dessa igreja. E eu anotei algo aqui para a gente conversar de que o que um pastor faz deve valer muito mais alto do que as suas palavras no púlpito. E aí? Foi o que eu falei da última vez. Em vez do exemplo da gente Vale mais do que o se estudo, né? importar, vale mais do que a gente fala. Você lembra que eu falei de evangelizar pelo exemplo? Sim. O nosso exemplo evangeliza mais do que o que sai da nossa boca. E vocês acham que verificar a liderança de uma igreja de fato é algo que é necessário para quem está em busca de uma igreja? Verificar, tu falar, tipo, a gente contratar um espião. Não. Tô brincando. Mas, de fato, de fato, vocês se estivessem desigrejados, vocês olhariam a liderança ou vocês olharam quando começaram a procurar, vocês acham que, de fato, pesquisar sobre essa liderança é algo importante, sobre o pastor, sobre aquelas pessoas que estão próximas? E aí? Acho, concordo, porém nunca fiz. Mano, de verdade, assim, nunca foi um ponto, e eu acho que muita gente que tá vendo vai concordar, que nunca é um ponto de quando você entra naquela igreja, você, mano, o pastor ali, fulano Beltrano, certo? Pô, eu vou saber quem é esse cara, eu vou aprofundar, não sei o quê. Geralmente, quando o cara, tipo, entra na igreja, o cara vai lá, gostei da palavra do fulano Beltrano. Mas, tá ligado? E aí depois você começa a querer se envolver com a igreja, talvez, mas tem muita gente que para no passo 1, né? Vai lá, senta a bundinha na cadeira no domingo, E fica lá para vê a palestra lá, a palavra do pastor, vai pra casa e, meu Deus, eu sou... Então, Marqueta, tu não acha que isso deveria ser levado mais a sério para as Sim, pessoas que estão sim. buscando? Porque muitas vezes a gente se decepciona lá na frente porque a gente deixou de buscar, de ter uma conversa prévia. Então, mas aí eu acho que, tipo, tanto, entre aspas, uma culpa do pastor, certo? Por ele não ter aquela ovelha próxima, entende? Aí, vamos lá. Eu vi na denominação, eu vi na igreja, que, mano, eu entrei com minha mãe muito novinho, acho que, sei lá, eu tinha 7 anos, acho que não tinha 8 anos. E quando eu fui crescendo, eu via muito minha mãe falar de, tipo, mano, o pastor fulano, ele é muito legal, ele é muito especial. Eu gosto muito dele porque, mano, ele sabe o nome de cada ovelha, né? E tipo assim, ele sabe o nome de cada... Repito, Senhor Jesus. Amém. Ele sabia o nome de cada ovelha quando tinha 30 pessoas. E ele ficou sabendo o nome de cada ovelha quando tinha 300 pessoas na igreja, tá ligado? Tipo, logicamente que ele não tinha relação com todos iguais, etc, etc. E aí teve o surgimento de outros pastores, enfim. Mas, mano, eu acho muito arretado isso quando o Duda falava que, tipo, quando o padre, que era amigo dela, tá ligado? Como a gente é amigo, tá ligado? Como, tá ligado? Quando você tem essa relação de proximidade com o seu pastor.
Porque, querendo ou não, é quando você começa a não ver ele só no domingo, tá ligado? Quando você começa a ter uma certa rotina com ele, que você começa, pô, esse cara realmente, ele prega o que ele fala. Eu vi uma vez, eu acho que foi o Augusto Nicodemos, Quer dizer, fala, ele prega o que ele fala, não, ele viu o que ele prega. É. eu vi o Augusto Nicodemos uma vez dizendo assim, que a esposa dele era a maior crítica que ele tinha, né? E que do tipo, mano, ele cansou de terminar uma pregação e quando ele desceu do púlpito, ele saiu com aquela sensação de, mano, arrebentei, dei E a aula, mulher dele moleque, olhava- deixa eu- E a mulher dele olhava para ele e dizia assim, já vi você fazer pregações muito melhores, né? E ele disse que como isso é benéfico, o fato dele não ter uma esposa que é tiete dele. Uhum. Então, mano, como é importante a gente ter pessoas ao nosso redor, não como uma relação de querer ter qualquer tipo de benefício com aquilo. Porque a gente sabe que muitas pessoas querem algum tipo de benefício. Ah, pastor, é isso, aquilo. Mas o fato de você se relacionar e de ter uma amizade e dizer, lindão, não concordo com isso, não. Ou então, vem cá, me explica isso aqui que tu tá falando. Porque, senão, você acaba criando sempre um conceito que a gente deve fugir disso. Eu acho que o pastor precisa entender e parar de querer somente engordar a ovelha. Não é evitar, mas é ter ovelhas que só bajulem ele. Só bajula, Ah, a mano. palavra hoje foi boa, o culto hoje foi bom, a célula tava massa. É porque é uma questão. Aí de novo, né, chato? A palavra de novo. Talvez cultural, de, tipo, quando você tem uma pessoa que é com um cargo acima de você, você fica sempre tentando ser aquele babão, né? Aí tem gente que odeia isso, mas tem gente que, eu sou muito babão e tal. Então, é realmente isso pra você. As pessoas ficam babando pra ver se Se beneficia aquela de pessoa alguma- importante vai tratar ela de outra forma, não sei o que e tal. Eu acho muito chato isso. Tá. Sobre essa questão de liderança, eu também acho bem importante. Eu queria trazer aqui 1 Timóteo 3, dos versículos 2 a 7. Eu vou ler pra gente conversar sobre algumas características, tá certo? De liderança que a Bíblia traz como sendo importantíssimas para alguém que queira estar à frente de uma igreja, né? Então, veja, é necessário, portanto, que o bispo, e aqui eu quero deixar claro de que bispo, presbítero, pastor, sacerdote, já falei isso no podcast passado, não existe essa distinção bíblica. Todas essas palavras remetem a uma única função, a função de pastorear, tá certo? As igrejas e as denominações é que pegaram e fizeram uma separação disso e trazendo uma hierarquia, como se fosse uma espécie de plano de carga e carreira para que existisse, né, aí uma mudança de categoria. Mas aqui quando ele se refere a bispo, é o pastor, é uma pessoa que, né, que exerce algum cargo de liderança. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Vamos contando aqui quais as características que a Bíblia traz. Irrepreensível, beleza? Esposo de uma só mulher, beleza? Uhum. Presta atenção, tá, pessoal? Pastores amigos, lembrem-se de que é uma só mulher. Temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Apto para ensinar, mano. Isso, a gente vê tanto pastor que parece que ele é meio abusado, né? Ele é meio carrancudo. E se tem uma coisa que ele não tem é paciência para ensinar. Mano, e tipo, tinha um pastor, só pra terminar essa daqui, ele chegava em toda. Ele começava a falar assim, vamos fazer uma análise introspectiva. Aí eu fui com um amigo meu, é o quê, mano? O que esse cara tá falando aí, tá ligado? Ah, não, mano, só releva, daqui a pouco ele começa a falar mais de boa. Então, apto para ensinar. Não dado ao vinho. Aí tem outro que diz assim, então a cerveja pode, né? Não, pessoal. Atenção, tá? Não dado ao vinho. Não violento. Não violento. Inimigo de contendas. Inimigo de contendas. Tem muito pastor que é fofoqueiro, mano. Pastor fofoqueiro, não pode. Pelo amor de Deus. Não avarento. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? É meio óbvio isso também, tá? Aí eu vou ler todos para no final falar outra coisa. Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha um bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Deixa eu dizer uma coisa. Tudo isso que a gente leu aqui, tá vendo a importância de você fazer uma pesquisa prévia? Pô, mas assim, só uma coisa. Engraçado que eu não achei aqui, tipo, não é necessário que o bispo ele faça uma faculdade de teologia, que ele passe 8 anos, Tá vendendo, que ele seja Tá escorrendo, tá até. escorrendo. Com licença. Eu ia tocar nesse assunto também, mas antes de chegar nisso, Marquita, tá vendo aí a importância de você fazer uma pesquisa do seu pastor?
Veja, aqui a gente tem até uma piada também no meio aí dos pastores, que é o seguinte: quais são as 3 barras que um pastor ele mais enfrenta na vida? A barra da saia, a barra do ouro, que é a barra do dinheiro, e o São João da Barra, que é o alcatrão, a bebida. Ah. Então são as 3 barras que o pastor. Veja que aqui, em 1 Timóteo, ele fala as 3 coisas. O dinheiro, a questão de não ser dado ao vinho, de ser marido de uma só esposa. Então, a importância de você fazer uma pesquisa quando você está chegando numa igreja para ver se aquele seu pastor de fato é uma pessoa de Deus, entra nisso. Você pesquisar a vida do cara, ver se ele se encaixa nessas coisas. Marqueta falou aqui a questão da capacitação. Não tem capacitação. Vamos lá. Se a gente agora entende, porque antes eu não tinha essa percepção da gente pesquisar realmente a vida do pastor e tudo mais. Se a gente entende que a gente meio que tem que fazer isso, certo? Como a gente faz isso? Sentando para conversar. Quando terminar o primeiro culto, tu diz assim: lindão, eu queria quarta-feira tomar um café com você. Eu tenho uma ideia. Fala. Você pega 1 Timóteo 3, do 7 ao 2, faz uma lista, aí marca o café e vai fazendo checklist. Vai fazendo. Agora, isso também tem o seguinte: a gente Agora- vai no primeiro encontro já. Já fazer todos, mas vai acompanhando. Um mês na igreja, 2, vai fazendo checklist. No final das contas, assim, a gente vai falar isso na conclusão, mas é preciso você frequentar para você começar de fato a entender onde você está colocando seus pés. Vou inserir outro problema agora. Deixa eu só chegar um aqui. Não, tô brincando. Quando a igreja ela é relativamente grande e o pastor não tem tempo para isso. Então, normalmente você vai ter outras pessoas com quem você vai poder conversar, com algum diácono, com alguma outra Liderança, alguma né? liderança. Não, show. Mas aí, por exemplo, se o pastor é o cara que ele sobe no púlpito, né, e ele prega a palavra, mas ele é um cara que ele não é fiel à esposa, tá ligado? E por a igreja ser relativamente grande, o cara ele não consegue dar atenção às ovelhas dele, entre aspas, e não consegue naquela quarta-feira lá, ou nenhuma quarta-feira da vida, nenhum dia da semana, tomar aquele cafezinho. Mano, se o cara não é fiel à esposa, eu nem piso lá. Então, mas a gente não sabe, mano. Ah, pra mim tu sabia, porque tu disse. E tu sabe que a esposa ainda quer Não, mas a gente sentar. não sabe, porque, tipo assim, por exemplo, vamos lá. Eu já fui para outras igrejas que são maiores, já tentei me inserir na comunidade e não deu tão certo como eu pensei que ia dar. As igrejas que eu mais me envolvi foram igrejas menores, digamos assim, tá ligado? Então, tipo assim, era uma igreja que a membresia era mais resumida, mas, irmão, todo mundo se conhecia. Eu acho isso arretado, tá ligado? Tipo, talvez, se você chegar a um fato, por exemplo, na boa, talvez a gente possa criar uma cultura de, tipo, chegou X número de membros, onde o pastor ele consegue, tá ligado? Sei lá, 200 membros, vamos falar 200 membros. No 201, a gente, galera, tá errado, vamos abrir a igreja, nem que seja do lado, tá ligado? E vai ser outro pastor, a gente vai ter uma boa nova, mano, vai ser do lado, é vizinha, paleta e Isso aí eu já vou trazer para o próximo tópico, porque entra exatamente nisso. Outra característica que você precisa analisar para escolher uma igreja é se ela tem organização. Organização. E o ponto principal de uma organização, a igreja não precisa, Marquinhos, ter centenas e milhares de membros. Mas ela pode ter poucos membros, mas você precisa ver a organização, se existe uma separação de departamentos, de ministérios, e principalmente como que essa igreja está preparando as suas próximas lideranças, seus próximos pastores, como que essa igreja trabalha essa questão de organização. Eu acho isso fantástico e fundamental, né? E espero em Cristo que ele me use durante muito tempo, mas eu acredito que a vida de um pastor ela deve estar muito relacionada até o momento que ele consegue ter gás para isso. Né? O que é que eu estou querendo dizer? Mano, vai chegar uma hora que eu preciso reconhecer que eu preciso deixar de ser pastor e preciso voltar a ser ovelha. Tá. Saca? Repare essa frase. Me deu Mano, vai chegar um momento quando eu tiver com meus, sei lá, 70 anos, 60 Não vai ter anos. pique mais pra Não vai ter poder... pique, mano. Mas a gente não vê isso na prática. A gente vê, o cara vai querer ser pastor pro resto da vida. Né? A gente vê pastores que estão, por exemplo, à frente de 2, 3 igrejas ao mesmo tempo, não abrem, não levantam um outro pastor, uma outra liderança, né? Porque o cara, muitas vezes, ele quer continuar ali, olhando somente para o seu próprio umbigo, ao invés de olhar para o reino E de a Deus gente- e a expansão dele. E a gente consegue voltar lá para 1 Timóteo, que é o não apto para ensinar. Não apto para ensinar. Isso é muito... Mano, eu não sei vocês, mas as maiores decepções que eu vivi nas igrejas que eu frequentei era a não aptidão para ensinar. Não aptidão para ensinar. E eu não estou dizendo com isso que o cara não tem conhecimento, o cara ou não quer passar ou ele não tem saco para passar.
Sim. Sacou? Então, o pastor que é não apto para ensinar, essa sempre foi uma grande dificuldade, né? E isso fica muito perceptível. Se eu estou chegando numa igreja e eu estou vendo que aquela igreja não está preparando ninguém, então eu preciso ficar muito atento, porque, mano, e quando aquele pastor for recolhido aos seus antepassados? Quando? Vai acontecer o quê? Não vai ter mais pastor. Não vai ter igreja, vai ter que. Aí é que vai se pensar em levantar alguém, aí é que vai. Entende? Então, essa questão de organização, na minha concepção, é muito importante. Sim. E aí? Organização, mais alguma coisa? Acho que é ter esse modelo estruturado e, tipo, eu acho que o pensamento que tu trouxe, que eu não tinha pensado até a gente trocar ideia Nossa, nem tinha ideia de podcast, né? De ser algo, entre aspas, descentralizado, sacou? Eu acho que é arretado. E eu acho que o que tu faz, não é sendo babão não, né? Mas, não, babadinho, tá? Meu futuro pastor. Se for da vontade de Deus, Amém. amém. Mas assim, o que tu faz de dar a oportunidade para tipo, o irmão que quer pregar, o irmão que quer aprender mais, ou tá ligado, tu tá presente, entendeu? Se tu abrir essas portas, eu acho que é o principal, porque a gente conheceu uma história de um pastor que estava à frente de 2 ou foi 3 igrejas, enfim, e não queria abrir portas para outra pessoa, mano. E, tipo assim, mano, e se essa pessoa que queria ser pastor encher o saco, mano? Mano, eu vou todo mundo ferrar. Vou pro Vou mundão, pro aí. mundão, mano, porque eu quero trabalhar na parada, tá ligado? E um cara que é pastor, que era pra tipo, mano, por favor, me ajude, vamos lá. Se esteja aqui do meu lado, sente comigo, me ajude. O cara vai tipo, não, é amanhã, não, depois, não sei o quê. Só pelo fato de que ele quer ter o poder, e aí vem a da centralização, tá ligado? De ele ser o pastor de 3 igrejas, tá ligado? É uma parada que não tem lógica, e eu acho que é uma coisa que as igrejas deviam começar a repensar essa questão, sacou? Sim. Eu sempre tive essa convicção de que o modelo bíblico é um modelo descentralizado. Sacou? E isso fica muito evidente, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A gente vai ver passagens muito icônicas, como, por exemplo, Moisés, né, o sogro de Moisés, Jetro, pergunta se Moisés vai matar o povo, né, porque Moisés estava reunido ali com muitas pessoas e ele conversava individualmente com aquelas pessoas para trazer a solução de cada caso. Né? E o sogro dele diz, meu irmão, tu vai matar a galera, você vai morrer e vai matar essas pessoas. E aí é que surge aquele início de descentralização. Você levanta chefes de 10, de 50, de 100, né? Isso é organização. Isso é preparar futuras lideranças. Mais uma vez, quando você chega no Novo Testamento, quando Cristo faz a multiplicação dos pães e dos peixes, ele não multiplica direto no prato das pessoas, como a gente já conversou, Sim. mas ele multiplica e entrega para que esses discípulos possam participar do milagre. Sacou? Então, eu nunca consegui ver biblicamente algo centralizado. Era o contrário, mano, é descentralizado. Isso, para mim, sempre gerou muito conflito no ambiente eclesiástico que eu visitei. Todas as igrejas, sem exceção. O que a gente vê é uma espécie de monarquia. O rei e todos os súditos. A gente não está dizendo, pessoal, que não precisa de uma autoridade, uma pessoa responsável, liderança. uma liderança. A gente apenas está dizendo que essa liderança ela não tem que ser por meio do autoritarismo, e sim que a comunidade da igreja toda participe. Tenha oportunidade de aprender Sim. e exercer cargos lá dentro. É como o Pinto acabou de falar, mano. Tipo, quando ele falou da descentralização do Doc que tá aqui, eu conversei com ela, né? Aí ela falou, pô, mas tem que ter uma liderança e tal. Mas, mano, não é uma questão que é tipo um uba-uba lá e tá ligado? E depois que Pinto deu o exemplo de Moisés, eu esqueci as palavras, Moisés, e ele separou a galera pra, tipo, você, mano, vai cuidar da galera de lá de tal canto, você vai cuidar de tal canto, tá ligado? E os problemas que vocês não resolverem, vocês me trazem. Isso. Sacou? Isso. Então, tipo assim, ele tá dando, entre aspas, o poder pra galera resolver, Isso. ele não tá centralizando tudo na mão dele, que tem coisa ali que aconteceu que ele nem... E também, Marqueta, é o seguinte, Atos 6, quando a gente chega lá em Atos 6, a gente vai ver ali que os discípulos, né, eles não estavam mais conseguindo, a igreja estava crescendo de tal forma que eles não estavam conseguindo dar mão a todos os judeus de origem hebraica e os de origem grega. Então, né, eles beneficiavam uns e outros não.
Então, ali existe um movimento e eles chegam à conclusão de que, mano, a gente precisa se dedicar ao que é importante, a palavra e a oração. Então, vamos levantar outros discípulos, vamos levantar outros apóstolos para que eles se dediquem às viúvas, às estrangeiras que necessitavam disso. Entendem? É você ter essa consciência de que eu preciso me dedicar ao meu chamado. Agora, e não, você imagina se, por exemplo, Pedro, se a galera, né, se João, se usa por Tiago, eles dissessem, não, mano, essa galera tá reclamando porque a gente não tá conseguindo entregar, né, ajuda à viúva e ao estrangeiro, a ajuda financeira, mas é porque eles estão reclamando de barriga cheia. Ao invés disso, eles dizem, não, a gente vai se dedicar ao mais importante, que é a oração e ao estudo e a proclamação da palavra, e vamos levantar outras pessoas para que essas pessoas supram essa necessidade. Justamente. Mais uma vez, a descentralização é o que a Bíblia mostra. Não tem como. Aí eu pego, por exemplo, lá na igreja a gente tem pessoas que têm, por exemplo, um chamado para o canto, para o louvor, a Drica, Duda, as meninas todas. Aí você tem aquele ministério. O que, é que a gente vê em muitas igrejas? Eu sempre achei isso engraçado. Mano, você tem, por exemplo, um louvor, você tem um líder de louvor, mas o pastor, ele também participa do ministério do louvor. Eu não estou dizendo que o pastor não possa participar, ele pode ter essa aptidão, ele pode ter esse chamado, mas, mano, deixa as pessoas também desenvolverem. Deixa as pessoas desenvolverem. Cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu quadrado, mano. E eu penso muito assim, aí vamos pensar, Pito, o que é que tu tá dizendo? E como é que a boa vai funcionar? A boa vai funcionar da seguinte forma. Quando nós tivermos uma membresia de 2.000 pessoas, mano, vai ser impossível. Vai ser impossível que esse grupo que está iniciando, vai ser impossível que essa comunidade espiritual que está se formando, isso é bem importante. Deixa Deus agora trazer bem ao coração da gente. Comunidade espiritual é sempre grupo pequeno. Sacou? Comunidade espiritual é grupo pequeno. O que é comunidade espiritual? É a gente viver intimidade uns dos outros. Não dá para viver intimidade com 2.000 pessoas. Foi como eu falei, as igrejas que eu mais me envolvi na obra foram as igrejas que tinham uma membresia de números menores. Ah, Pinto, tu tá dizendo então que a gente tem que ser sempre um número pequeno? Não, eu tô dizendo que a gente vai ter 2.000 pessoas de membresia, só que quando tiver isso, vai ter 15 pastores. E aí cada um tem o seu grupo de 30. Sacou? Ao invés de você centralizar 2.000 com uma pessoa, não, mano. A galera que tá chegando aqui, mano, isso aqui é a nossa comunidade, e aí vamos fazer grandes comunidades. É o princípio secular. Por que as igrejas hoje partem para isso? Porque, mano, é aula de biologia, é lance da mitose. Uma gera duas gera quatro, e você vai aumentando cada vez mais. Mais uma vez, o conceito de descentralização. Outro ponto, já partindo para a gente ir para o finalzinho, que é muito importante na hora de escolher uma igreja, é se essa igreja é receptiva. Receptividade, veja que algo, que ponto básico, mas como é importante. Por que, Pinto? Porque receptividade mede a quantidade de amor que essa igreja tem. Mano, eu não sei vocês, mas eu já fui em lugar que quando você chegava na igreja, parecia que você não era bem-vindo ali. Sacou? Eu já fui em igrejas onde eu entrei e saí e ninguém falou comigo, mano. Aí é aquele fato que a gente tava discutindo naquele dia, tá ligado? Quando a pessoa entrar, será que a gente dá o abraço da paz? Será que a gente fala? Será que não fala, tá ligado? Tem o outro lado também, né? Que tem gente que não gosta, que fica constrangido e tal. De falar, apertar a mão. Não, então, Se a pessoa vir de novo, trocar o telefone, trazer pra gente de uma célula pra casa de alguém tomar um café. Faz com que a pessoa se sinta bem-vinda. Só o falar, eu acho. Como o Pinto falou, ele se sentiu incomodado no local que ele foi, ninguém falou. Ele não queria um abraço, apesar dele gostar de abraço. Ele não queria um abraço. Ele queria que alguém só falasse. Então, se a pessoa chegar na nossa igreja, a gente não vai lá todo mundo recepcionar. Só não falar, seja bem-vindos. Espero que você goste, que Deus fale contigo. Só falar já mostra que a gente quer que aquela pessoa esteja ali. Então, mas naquele dia que a gente discutiu por 3 horas seguidas, não tô brincando, foi 3 horas. Foi 2 horas e 40. Foi umas 2 horas e 47 minutos e 37 segundos. E a gente chegou numa conclusão que a gente ia ter o Ministério da Recepção. A pessoa na porta, se todo mundo que chegasse novo, ele ia chegar, trocar uma ideia e tal. E a gente não ia, talvez, constranger ela, como eu pelo menos não gosto. Na igreja, a igreja que eu mais frequentei na minha vida foi a igreja que eu fui com minha mãe, e minha mãe falou, mano, eu amei essa igreja porque quando eu cheguei lá, todo mundo cantou uma musiquinha pra mim, me deu um abraço, deu um beijinho, pai, que legal, todo mundo, né? Parecia que era meu best. E aí, realmente, ela, mano, tá até hoje lá, tá ligado? Então, assim, existem pessoas que gostam muito e existem pessoas que não gostam muito. E a gente chegou no meu termo, que é E tem assim um lá também, né? Porque assim, a gente tá também, o lance da receptividade é logo no primeiro encontro.
Mas a gente pode também estender esse lance da receptividade depois que você começa a frequentar a igreja, né? E aí eu queria trazer um outro ponto para que a gente possa falar sobre receptividade. Tiago 2:1 fala de que nós não devemos tratar com distinção as pessoas, né? Sim. E aí eu queria trazer um ponto, Marquita, bem importante. Essa receptividade não pode estar relacionada com o que essa pessoa traz para a gente. Por exemplo, Ela tem? com o que ela tem. Nota. Total, sacou? Já viu que tem igreja que é muito mais receptiva? Já viu que tem igreja que é muito mais receptiva com pessoas, por exemplo, muito abastadas financeiramente, com pessoas que trazem. E tem um trocado na Cacauzinho. Eu tô arrodeando para dizer, mas É. não, tem igreja que é muito receptiva nesse aspecto. E aí a gente tem que ter cuidado. Tem que ter Sim. cuidado. Porque senão, por exemplo, eu não sei você, mas eu já vi, já participei de igrejas onde você via que o irmãozinho estava crescendo ali, o cara chegou um dia desse, mas ele caminhava e não era outra coisa. A unção parece que era muito mais relacionada com o bolso dele. É, mano. É tipo, forte, tem, mas tem, infelizmente não é. tem gente que, por ter, assim, por ser mais baixa renda, mano, ele sempre fica naquele cantinho, tá ligado? No final da igreja, do lado esquerdo. É o cara que ele chega com a Bíbliazinha debaixo do braço, bota lá na cadeira do lado, senta, vê o cultozinho dele. E, mano, no final todo mundo tá conversando, trocando a maior ideia. Tipo assim, o cara parece que é uma sombra, tá ligado? Tipo, A receptividade é zero. com é ele. negativa, mano. Tipo, não é nem zero, tá ligado? Zero é neutro, é negativo o bagulho. tá ligado? Negativo. A gente tem que ter cuidado com isso, né? É uma parada bem nada a ver, eu ficava assim, e às vezes, tipo, já aconteceu o fato de eu ir lá e, pô, tudo bonzinho, pá, tá ligado? Mas acabava que, tipo, não gerava conexão, porque era uma pessoa de uma idade maior e tal, etc. Então, assim, a minha presença não gerava tanta conexão, como, por exemplo, se viesse uma pessoa da idade dele, tá ligado? Que tivesse, tipo, Nesse aspecto, entende? nesse aspecto sim. Então, o lance da receptividade tem muito disso também, né? Pra gente não tá cometendo injustiça com as pessoas que chegam. Eu acho que o critério deve ser sempre a presença do Espírito Santo na pessoa e não o que ela traz, o que ela agrega em relação, né, a esses bens e riquezas, porque, mano, se a gente faz desse jeito, a gente tá indo em contra o ensinamento de Cristo em relação a essa diferenciação. E, mano, talvez ele também esteja sendo preconceituoso, né? Muito, 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 muito. Porque assim, Marquinhos, existe aquele outro lado também. Aí o cara vem, o cara tem grana, o cara tem um dízimo que é excelente. Mano, vamos lá. Eu já participei de igreja onde a pessoa que tem um excelente dízimo era sempre muito favorecida. Os eventos da igreja aconteciam na casa da pessoa especificamente. Saca o que eu tô dizendo? Então, e você não via, por exemplo, essa pessoa que nem muitas vezes era tão comprometida com a igreja, mas o pastor nem exortava a pessoa em relação a isso, saca? Então, o lance da receptividade não pode ser relacionado com a tua conta bancária, saca? Então, isso acontece muito, infelizmente, e não deveria acontecer. Mano, e é uma coisa meio chata, porque às vezes aquele carinha que tá lá no fundão... que Tem é o cara tanto que para acrescentar, né, Mano, o mano? cara nem vai pra o encontro que é na casa do ricaço. Não vai, não vai. Isso é uma doideira. Mano. E tem o outro lado, mano. O pastor visita o ricaço toda semana. E tem gente que tá na igreja há tanto tempo e o pastor nunca fez uma visita na casa do cara, mano. Isso aí também é Saca? doideira. Saca? Então, assim, mano, qual é o critério? Qual é o critério dessa receptividade da igreja? É o que a pessoa tá trazendo? Ou, de fato, é o caminhar, é o desenvolver ali? Se aquela pessoa tem um chamado ou não? Então, Mano, eu acho que assim, o critério deveria ser só do fato de estar na igreja, tá ligado? só isso. Só do cara entrar, mano. Ali não sabe. Não importa se o cara tipo, é rico, se é pobre, se o cara. Desculpa, é preto, é branco, é amarelo, é pardo, tá ligado? Mano, não importa. O cara tá ali, mano. Recebe o cara, tá ligado? Essa palavra receptividade, ela me toca muito, porque meu pai, ele, a cada 10 palavras numa frase, ele usa receptividade em 11, tá ligado? E meu pai não é cristão nem nada, mas ele fala muito. E ele passa muito ensinamento pra gente, mano. Você tem que receber bem as pessoas, você tem que ser receptivo com as pessoas, tá ligado? Então, tipo, ele fala que às vezes não gosta nem de ir na casa de certas pessoas porque as pessoas não são receptivas com ele. Mas ele gosta das pessoas na casa dele porque ele recebe as pessoas bem, tá ligado? Total. Então tudo dele é, você é uma pessoa muito receptiva, você é uma pessoa... Quando coisa vai pra ele, tu vai ver, ele vai te falar que tu é receptivo. Então, veja, e por último, o último tópico que eu acrescentaria como sendo mais importante para você escolher uma igreja, essa igreja tem uma visão. Tá? O que é ter uma visão? Mano, essa igreja ela tem uma visão missionária,
saca? Essa igreja, ela tem uma visão de plantar igrejas no futuro, né? Ou essa igreja é, por exemplo, um clube social. A gente tem visto tantas e tantas vezes, né? Isso tem crescido muito nos ambientes de igreja. Os famosos, vamos fazer almoço para reunir essa galera, saca? Não estou dizendo que não pode ser feito esse tipo de coisa, mas o almoço está sendo feito com qual intuito, né? Ou é somente para que aquela igreja ela seja um clube social, saca? Então, mano, essa igreja tem uma visão de fato, essa igreja, ela tem uma preocupação bíblica, ela de fato reflete biblicamente o que deve acontecer nesse ambiente eclesiástico, ou ela é um clube, ou ela realmente Só pra aquela galera dali, né? só para aquela galera dali, e é só para manter, por exemplo, aquela igreja, né? A gente tem igrejas que estão há anos aí já, e que tem uma membresia até muitas vezes formada, fixa, mas a igreja não tem nenhum tipo de preocupação em enviar um missionário, ou então muitas vezes manter, né? Tem pessoas que fazem esse trabalho. Eu acho que meio que acomoda, né, mano? Tipo, quando, é justamente isso, pessoal. Quando a igreja, quando a pessoa, ela não tem clareza, quando a pessoa, ela não tem visão, quando a pessoa, ela não tem, eu vou repetir a palavra de novo, mas talvez essa não seja a palavra certa. Ela não tem uma cultura ali, uma doutrina, mano, o cara tá perdido, tá ligado? Total. Tipo, o cara mano, o cara não sabe pra onde vai, o cara não sabe se o cara faz um curso de medicina, se faz um curso de direito, se o cara faz uma arquitetura, se faz artes cênicas. O cara não sabe, mano. Então o cara fica tipo aqui, ó, vegetando. Voando. E aí, mano? É isso aí. E Deus, massa. Tá ligado? Então, quando você não tem um. Aí, o que tu falou. Quando aí, trazendo pra igreja. Quando a igreja não tem uma cultura que ela sabe como se relacionar com as pessoas, tá ligado? Ela sabe receber aquelas pessoas e sabe passar a cultura para aquela pessoa. E olha, pessoal, a minha igreja, ela tem parede preta, a gente é proibido entrar lá de pessoas perfeitas, certo? A gente pensa dessa forma, a gente age dessa forma, a gente é assim assado. Aquela pessoa que entra, talvez ela tá até evitando uma decepção futura. De tipo, no futuro ela vê que a cultura da boa não seja uma coisa que bata com a cultura dela. E aí ela vai acabar se decepcionando com alguém da boa, que tá na cultura da boa, beleza? E ela vai sair da igreja, tipo, mano, igreja não presta, não sei o que, não quero mais saber de igreja. Tá ligado? Total. É isso, galera. Eu acho que passamos pelos 5 pontos que consideramos como importantes, né? Para concluir, Marqueta, eu acho que é sempre muito importante finalizar com o que a gente iniciou. Não existe igreja perfeita, e para que você de fato descubra, eu coloco, Marquinhos, eu não sei você, mas eu acredito que um tempo entre 3 a 6 meses é o ideal para você analisar, para você frequentar aquele local e verificar se essa igreja, não é se essa igreja é perfeita, mas se ela possui essas características que nós E ela elencamos bate aqui. como uma pessoa, né? Se ela bate, se você de fato se identifica, né? E principalmente para ver se aquela igreja ela reflete a imagem do Senhor, né? Isso é muito importante, e a gente também não deve se conformar muitas vezes com algo muito nivelado para baixo. Né? Simplesmente porque a gente acomodar se também, acomodar, muitas vezes porque a gente já está ali, ou simplesmente continuar vendo coisas erradas naquela igreja, né? Que é o que a gente vai estar falando na próxima semana. Qual é o momento de sair da igreja? Qual é o momento de realmente não permanecer, né? Quando... Mas aí eu vou falar um pouquinho. É o seguinte, só pra gente finalizar. Como saber ou como identificar a visão daquela igreja? Porque às vezes não é algo muito bem definido e não é algo muito bem claro. E aí, só para a outra pergunta, qual é a visão da boa? Qual a visão? Toda igreja, Marquinhos, ela deve possuir uma confissão de fé. Saca? Essa confissão Eu de não saco muito bem não, né? escrito, né? Essa confissão de fé é importantíssimo, né? Para que a igreja ela possa trazer para aquelas pessoas que começarem a frequentar ali e até para os seus membros também, o que é que a igreja pensa, como essa igreja pensa, qual é a doutrina dessa igreja, o que é que essa igreja ela identifica como missão, como visão, como valor, entende? Toda igreja deve possuir isso, toda igreja tem que ter um estatuto. As pessoas que frequentam a igreja, elas precisam ter acesso a esse tipo de coisa também. Né? Muitas vezes a gente quer frequentar uma igreja e para você ter acesso ao estatuto da igreja, meu amigo, você consegue ter acesso ao Banco Central, mas não tem acesso ao estatuto da igreja. Então, isso é doideira. Usando a Marquinhos é doideira, meu irmão. Então,
tudo isso, Marquinhos, as igrejas precisam disponibilizar para sua membresia. A igreja é um local de transparência. A igreja não é para ser um local velado, um local fechado, onde você não consiga, de fato, transitar ali na conversa com as pessoas, com o seu pastor e com as pessoas que estão na liderança. Eu acho que quando você identifica essas dificuldades, é um excelente termômetro de que aquele local você precisa olhar com um pouco mais de carinho se vale a pena permanecer ali. Se você não consegue ter acesso e ter respostas que são importantes para a sua permanência, por exemplo, se você é uma pessoa que entende que precisa dizimar e não vê uma transparência financeira naquela igreja, mano, começa a questionar se de fato você deve Ali permanecer. realmente deve ficar. E ali é aquele local, entende? Sim. Mas é isso, meus irmãos. E aí, Isa? Tranquilidade? Show? Marqueta? Acho Como que deveria estar. Acho que finalizamos, pessoal, esse segundo podcast. Na próxima semana nós vamos estar trazendo o outro lado da história, quando é que a gente deve sair da igreja, e existem momentos que de fato é importante que a gente saia. Se você gostou, compartilhe aí com os amigos, deixe seus comentários, dê like, ative o sininho, faça tudo. Mandem Comentem. sugestões de temas. Sugestão de temas é top, né? Porque a gente vai trabalhando aqui em cima do que o pessoal vai falando também. E eu acho que é isso. Tem mais. E chega no final aqui nos comentários e bota qual o motivo que você acha que você deve escolher uma igreja. Pra você. Qual é o ponto mais importante? Ah, tá aqui, né? Corta pra tela. Corta pra dois. Pra você. Qual é o ponto mais importante de que você deve escolher uma igreja? É a cultura? É a questão se aquela igreja ela tem uma transparência financeira ou não? É a questão, não sei. Da Tá doutrina. ligado? Da doutrina. Qual é o ponto mais. Se é o pessoal do lado é legal, se o pessoal do lado não é legal, se a parede é preta, se a parede não é preta. Ponto nefrágico. Um ponto não é fácil, de filhinho. Certo? Então, comenta aqui embaixo de verdade pra gente trocar essa ideia. A gente vai ler todos os comentários, vai curtir e vai responder. Responder. Eu ia falar repostar, mas não É repostar. responder. Não. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Eu tenho Muito um obrigado. convite pra fazer. Cheguem no culto da Goa, venha conhecer a gente. Vocês vão gostar. Vocês não vão se arrepender. Mano, a boa é É. top, né? Não teve ninguém ainda que foi na boa e não ficou. Nós estamos Total. com um percentual de aproveitamento de 100%. Quem foi, fica, mano. E outra coisa, qual igreja que você conhece que troca uma ideia como a gente troca, tá ligado? E que pensa como a gente pensa, de questão de ter a cultura, de ter a visão, que tipo, a gente tá empacotando isso pra deixar isso mais claro pra você ser recebido lá da melhor forma. Isso aí. Receptividade. Receptividade, galera. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado e até a próxima. Deixa o like. Deixa o like. É o que? Se novo? inscreve no Se inscreve canal. no canal. Oi? 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 Imagina no final. O áudio não pegou.